Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então ao nosso webinário de hoje, com foco na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, né, eu sou professora do Ponto dos Concursos desde 2008. Já foram mais de 700 turmas sob a minha responsabilidade no que diz respeito às matérias de Tecnologia da Informação e Informática Básica. Eu deixei para vocês aí na tela o link do meu canal do YouTube. Espero vocês por lá com muitas dicas quentes, né, para a prova, para as diversas provas que lhes esperam. Tem ainda os endereços aí das diversas redes sociais e os livros, né, por mim publicados. Bem, vamos então à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Nós sabemos que o edital foi lançado recentemente. Em seguida, nós tivemos uma retificação ao edital, né, desse concurso. As mudanças atingem o conteúdo programático e a distribuição de questões da prova de conhecimentos gerais. As inscrições estão em aberto no período aí de 22/11 a 19/12. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 20/12 e a remuneração ela é bem atraente, né? Variando aí de 18 a 22 mil no último nível do cargo aí de auditor. Em 2011, foram criados 1.000 cargos de auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. Hoje, a gente sabe aí que nós já temos algo em torno aí de 567 cargos vagos, né? Então, é uma excelente oportunidade para todos vocês. O concurso anterior foi realizado pela Fundação Carlos Chagas e agora a gente tem aí a banca CESP, UNB, responsável pelo próximo certame. Então, a primeira etapa desse concurso, ela será aplicada no dia 2 de fevereiro, né, de 2020. A segunda etapa, com a prova discursiva, vai ser no dia 12. Na verdade, a prova discursiva vai ser no dia 12/4 de 2020. E o que mais que eu posso falar para vocês? Na prova de conhecimentos gerais, a gente tem inúmeras disciplinas e, dentre elas, a nossa disciplina de Tecnologia da Informação, que terá 8 questões, né? E dessa parte aí específica. Então, quem for aprovado, então, na prova objetiva, terá a prova discursiva sendo corrigida. Eu contei aqui, são 17 disciplinas, né? Então, vai ser uma luta, né? Vai ser um grande desafio, mas eu tenho certeza de que com estudo disciplinado, força, né? Com um material diferenciado, vocês poderão conseguir atingir o tão desejado aí resultado, que é a sua aprovação. Quanto à disciplina de Tecnologia da Informação, vamos então, né, ao principal ponto aí que nos interessa nesse webinário de hoje. Nós tivemos aí alguns conteúdos da disciplina de Informática Básica, como conceitos de hardware, software, o Windows, Linux, o Microsoft Office, BR Office, internet, a parte de navegadores e correio eletrônico. Bem, depois, né, como complemento, e considerando aí os pontos de maior importância, nós temos a parte mais específica de tecnologia da informação, realmente. Então, nessa temática de TI, o que vem sendo aí cobrado? Os processos do PMBOK, no que diz respeito ao gerenciamento de projetos, a parte de gestão de processos de negócio, com foco na modelagem de processos, técnicas de análise e modelagem de processos. No que diz respeito à gerência de serviços de TI, a ITIL na versão 3, tá? Então, a gente estuda a versão 3 e 2011 também, que já é uma extensão aí dessa versão. Na parte de banco de dados, o foco principal será nos conceitos básicos de banco de dados, e no que diz respeito ao projeto de banco de dados, então a modelagem envolvendo os conceitos de ME, né, que é o modelo entidade de relacionamento, modelos relacionais, a modelagem de dados multidimensional,
os conceitos de Data Warehouse, OLAP, Data Mine, ETL e BI, né, que é o Business Intelligence. E segurança da informação, né, para fechar com chaves de ouro aí o estudo da nossa disciplina. Bem, esse conteúdo já é de bastante domínio, a gente tem trabalhado aí todos esses pontos com bastante profundidade, então eu pretendo passar para vocês, né, o que é importante para vocês realizarem uma prova, né, e terem condições de gabaritá-la. Vamos lá, como que vocês podem, né, ter todo esse conteúdo? Então, como eu já ministrei todas as turmas da área fiscal no que diz respeito à disciplina de tecnologia da informação no ponto, fica fácil para eu poder mapear o nível de aprofundamento que pode vir na sua prova. Mas, na verdade, a gente trabalha desde as questões mais básicas até as questões mais elaboradas. E eu costumo até trazer algumas questões específicas da área de tecnologia da informação no curso aí da área fiscal, tá? Porque as questões que caem nas provas, né, que eu faço, né, que o público de TI realmente faz, são questões aí que podem vir na prova de vocês, da área fiscal. Bom, mas é isso, pessoal. No que diz respeito às atribuições do cargo de auditor, então, ele vai exercer funções de lançamento, fiscalização, arrecadação, administração dos tributos de competência do Distrito Federal, proferir julgamento em processos administrativos fiscais, e cargos em comissão e as funções de direção, chefia e assessoramento são privativos dos integrantes da carreira de auditoria tributária do Distrito Federal. Meus cursos vocês podem acessar a partir desse link e eu coloquei aqui para vocês os cursos relacionados ao edital, né, da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Então, aqui nós temos o curso de Tecnologia da Informação regular, que é o curso mais específico, né? E nós temos o pacote completo, né? Temos a turma Elite, que é uma turma também diferenciada, contemplando aí todas as dicas quentes e bizus aí necessárias para vocês realizarem as questões. E aqui você tem também o coaching, você tem um plano de estudos direcionado, com simulados, revisões e outros elementos. E para quem aí pretende fazer outros concursos da área fiscal, eu também já indico para vocês o curso regular de Tecnologia da Informação, que é a turma aí de 2019. Esse curso aí está sendo muito legal, eu tenho uma participação bem ampla dos alunos e eu tenho certeza que vai ser aí um diferencial na formação de vocês. Mas vamos então às questões de hoje. Eu selecionei, né, questões aí mais voltadas para a parte de banco de dados, que é um tema, né, que acaba sendo um grande desafio, mas vamos lá arregaçar as mangas e partir aí para mais essa etapa de muito conhecimento e aprendizado. Então, banco de dados é um aplicativo que manipula dados interrelacionados, um sistema de nuvens híbridas utilizados em sistemas bancários. Aqui o conceito está bem restrito, né? Na letra A ele fala que é um aplicativo. A gente vai ver que o banco de dados, ele não é um software, tá? Ele pode ser de qualquer tamanho e complexidade. Ele nada mais é do que uma coleção de dados interrelacionados, guardem isso, que possui algum significado inerente, ou seja, ele é composto por informações de interesse de uma ou mais organizações. É um conjunto de dados integrados, destinados a atender às necessidades, então, de uma comunidade de usuários. Na letra C, a banca diz um conjunto de dados necessários para o correto funcionamento do sistema operacional. Não, está limitando aí, né? O conceito aí de banco de dados. Um conjunto de dados que visa manter a integridade e segurança do sistema. Não, vamos lá, tem um conceito melhor. Uma coleção de dados interrelacionados, ok, né? Representando informações sobre um domínio específico. Perfeito, tá? Existem aí diversos autores renomados da área de banco de dados.
Então, o COF, por exemplo, ele fala que o banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. E é justamente o que veio aqui e foi cobrado aí nessa assertiva, né, na letra E dessa questão. O Navati ele já destaca ainda 3 características que contribuem bastante para o entendimento aí de um banco de dados. São elas. O banco de dados ele representa algum aspecto do mundo real. Esse aspecto do mundo real, às vezes, ele é conhecido como mini-mundo ou universo do discurso. Ele diz que as mudanças no mini-mundo devem ser refletidas no banco de dados. Ele ainda cita que a coleção de dados é logicamente coerente com algum significado inerente. Eu até mostrei isso aqui para vocês. E que o banco de dados ele é construído e populado com dados para uma finalidade específica, tá? Então, o banco de dados ele possui um grupo de usuários bem definido e algumas aplicações previamente concebidas sobre as quais esses usuários interessados conseguem fazer acesso aos dados. Então, pessoal, letra E é a resposta aí dessa questão número 1. A literatura destaca que dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é inteligência, inteligência não é sabedoria. Tá? A literatura também especializada diferencia o conhecimento tácito do conhecimento explícito. Então, o que é o conhecimento tácito? É aquele conhecimento que ele é subjetivo, ele existe na cabeça das pessoas, ele é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa. Ele não é expresso por palavras. Já o conhecimento explícito ou codificado, ele é formal, ele é declarado. Ele é encontrado na forma de texto, ele é fácil de ser descrito e comunicado a outras pessoas. Então, o Nonaka e Takeuchi, em 97, eles mostraram 4 maneiras pelas quais o conhecimento ele pode ser transmitido. Tá? Então, a primeira delas é conhecida como socialização. Então, na socialização, você tem a conversão de quê? Do conhecimento tácito em conhecimento tácito. O indivíduo ele pode adquirir este conhecimento de outro mesmo sem usar alguma linguagem. Né? Então, como? Por meio da observação, da imitação, da prática. Né? Um bom exemplo aí seria aquela relação existente numa empresa entre o estagiário e o seu orientador. A segunda maneira é conhecida como externalização. O que é a externalização? É a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, codificado, formal, declarado. Então, a partir da externalização, a organização ela consegue mapear o conhecimento tácito e torná-lo aplicável aos seus processos. Uma terceira maneira é conhecida como combinação. A combinação já é a conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito. Então, isso acontece quando indivíduos eles combinam ou trocam conhecimentos através de e-mails, documentos e até mesmo de conversas informais. E por fim, a gente tem a internalização, que é a conversão do conhecimento explícito para o conhecimento tácito. Adquirido, então, a partir da leitura, né? Vem de alguma publicação escrita que pode estar disponível em livros, em revistas, na internet. Então, guardem isso, né? Esses conceitos aí são importantes na parte aí básica, né, de banco de dados. Então, a questão seguinte, é uma questão que caiu no SERPRO para o público específico de tecnologia da informação. Julgue os itens seguintes relativos à manipulação de dados em sistemas de computação. Nesse sentido, considere que a sigla SGBD, sempre que empregada, se refere a Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, vamos lá. Um banco de dados é formado por uma coleção de dados sem um relacionamento lógico,
com um significado interpretado por uma aplicação ou um programa computacional. Bom, pessoal, onde que está aí o erro dessa questão? Bem, então ele cita aqui, o banco de dados, ele é uma coleção de dados sem um relacionamento lógico, é errado, né? A gente viu que o banco de dados, ele é uma coleção lógica coerente de dados interrelacionados, com algum significado inerente, isto é, informação de interesse de uma ou mais organizações. Então, é errado. Vamos para a questão seguinte. É uma questão que caiu na prova de perito da Polícia Federal. A informação, ela se caracteriza pela compreensão e internalização do conteúdo recebido. Ó, a gente já está vendo erro aí, tá? Esse conceito aqui não se refere à informação. Por meio do uso em nossas ações. O dado, por sua vez, é um elemento bruto, dotado apenas de significado e relevância, que visa em fornecer uma solução para determinada situação de decisão. Bom, nós temos aí inúmeros erros, né? Praticamente aí está sem sentido todas as afirmativas aí dessa questão. Então, a gente precisa guardar aqui dados. São sequências de fatos brutos. Então, se eu falo para vocês 25 é um dado. Se eu falo no dia 25 não haverá aula, isso já é uma informação. Então, a informação é o dado trabalhado ou tratado, que possui um valor significativo, atribuído ou agregado a ele, tá? A informação ela pode ser definida como algo útil, com relevância e propósito, tá? Então, ele fala aqui que o dado possui significado e relevância, tá errado, né? A gente tem aí que esse conceito aí de relevância e propósito, isso vem sendo aplicado à informação. Então, a descrição da informação aqui não está correta nessa questão. E, por fim, ele cita o termo compreensão e internalização do conteúdo. Essas palavras estão em um nível superior, né? Então, se a gente pensar numa hierarquia, dados, informação, conhecimento, tomada de decisão. No nível superior, a gente tem aí a tomada de decisão. Então, essa questão aí de as palavras compreensão e internalização estão mais para conhecimento, tá? Estão mais voltadas para conhecimento e não para informação. Então, conhecimento é nada mais do que uma informação valiosa da mente humana. O conhecimento ele inclui reflexão, síntese e contexto. Então, essa assertiva está errada. Acerca de banco de dados, julgue o item que se segue. Bem, essa questão agora cita o diagrama MER, que é o modelo entidade de relacionamento. Então, vamos ver aí o que vai ser destacado na questão. Em um diagrama MER, a entidade representa uma coisa concreta do mundo real, enquanto as coisas abstratas são representadas pelo relacionamento entre as entidades. Bem, temos erros, vários erros aí nessa questão. Vamos lá. O que é uma entidade no que diz respeito a um modelo entidade de relacionamento? Então, a entidade ela é um objeto do mundo real. Esse objeto ele pode ser concreto ou abstrato. Então, a pessoa, por exemplo, é um objeto concreto. O funcionário, o automóvel, a indústria são objetos concretos. Agora, um projeto, um curso, uma disciplina na universidade, um cargo, são objetos abstratos. E a entidade é um objeto do mundo real que pode ser concreto ou abstrato. A entidade ela é representada no diagrama entidade de relacionamento como um retângulo. Então, aqui eu tenho a entidade filme, a entidade estúdio, a entidade ator. Então, a notação utilizada para representar uma entidade no diagrama entidade de relacionamento é o retângulo. E nós temos várias características de conjuntos de entidades. Eles são substantivos,
perduram no tempo, né? Representa-se em um conjunto de entidades todos os elementos do mundo real, que são referidos pelo universo de discurso que eu falei com vocês aí no início deste webinário. Então, alunos, por exemplo, pode representar todos os alunos de uma escola. E o que é o relacionamento? Porque a banca citou aqui que as coisas abstratas são representadas pelo relacionamento entre as entidades. Não, a entidade também, ela pode ser um objeto do mundo real abstrato, então não tem nada a ver aí esse conceito de coisas abstratas sendo representadas pelo relacionamento. Um relacionamento pode ser entendido como uma associação entre instâncias de entidades, devido a alguma regra de negócios, né? Por exemplo, alunos estudam em universidade, ou alunos fazem uma disciplina, e assim por diante, tá? Então, errado essa assertiva. Vamos falar um pouquinho sobre a modelagem de dados. O que é a modelagem de dados? A modelagem de dados é aquele processo que nos permite levantar a realidade de determinado usuário, de um sistema ou de uma aplicação. E aí você pode, a partir desse levantamento, criar inúmeros modelos para representar essa realidade em um banco de dados. Então, no que diz respeito às fases relacionadas à modelagem de banco de dados, né, que são importantes para a prova, a gente tem que a primeira fase envolve a análise e a coleta de requisitos, ou seja, essa fase nos permite fazer a especificação das necessidades do usuário do banco. Em seguida, existe aí a criação do projeto conceitual ou modelo conceitual. O modelo conceitual, ele já é uma representação de alto nível do minimundo, do problema, né? Ele já é bem próximo da realidade que foi encontrada. O modelo conceitual, ele é a descrição, então, de mais alto nível da estrutura do banco de dados. Ele não contém detalhes de implementação, então ele é independente de aspectos de implementação. Nessa etapa, não é necessário que o usuário ou que o administrador do banco, o projetista do banco, ele se preocupe com o tipo de SGBD a ser usado. Ou seja, o projeto aí é independente do tipo de SGBD usado. A principal ferramenta que é utilizada no modelo conceitual é conhecida como modelo ER, ou modelo de entidades e relacionamento. Esse modelo ele utiliza um diagrama conhecido como diagrama de entidades e relacionamentos, que foi aqui destacado, né, nessa questão que eu acabei de fazer com vocês. Em seguida, nós temos aí no projeto o projeto lógico, ou a criação aí do modelo lógico. Esse modelo, ele representa a estrutura de dados conforme visto pelo usuário do sistema gerenciador de banco de dados. No modelo lógico, a gente tem a descrição da estrutura do banco de dados, que pode ser processada pelo SGBD. Então, a ênfase do modelo lógico vai estar na eficiência do armazenamento, ou seja, espera-se evitar aí muitas tabelas subutilizadas, ok? E um exemplo de modelo nessa fase aí do projeto é o modelo relacional, que pode ser criado aí pelo usuário, pelo projetista. E aí nós temos, então, por fim, o modelo físico ou projeto físico. O projeto físico, ele é dependente do sistema gerenciador de banco de dados em que será implementado. Então, aqui, o modelo criado, ele está diretamente ligado ao SGBD escolhido, ok? Então, a gente pode, a partir de um projeto lógico, criar dois projetos físicos. Um que vai ser implementado no SGBD MySQL e outro, por exemplo, que seria implementado no SQL Server, por exemplo, tá? Então, vamos à próxima questão.
Considerando o modelo ER em questão, então aqui eu tenho o modelo entidade de relacionamento. Um tipo de produto pode estar associado a somente um produto e cada produto possui um preço e uma descrição. Então, ele já faz uma interpretação desse modelo, né, de acordo aí com a figura que foi dada para vocês e pergunta se essa interpretação está correta ou não. Então, aqui a gente tem um relacionamento, ó, representado aqui por esse losango. Você tem um retângulo representando aqui as entidades. Então, eu tenho entidade de produto e tipo de produto, ok? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, um tipo de produto pode estar associado a quantos produtos? Então, como que eu vou fazer a leitura aqui? Eu vou pegar, por exemplo, a entidade tipo de produto, vou esquecer essa cardinalidade dela nesse momento, ok? Esconde aqui a cardinalidade dela e segue pelo relacionamento. Então, tipo de produto pode estar associada a quantos produtos, né? O que eu tenho do outro lado? O N, de cardinalidade. Então, um tipo de produto pode estar relacionado a N produtos. E, da mesma forma, se eu começar a ler pela entidade de produto, produto, eu esqueço a cardinalidade dele, pode estar relacionado a um tipo de produto, tá? Então, ele fala o seguinte, no enunciado, um tipo de produto pode estar associado a somente um produto? Não, olha só, um tipo de produto pode estar associado a N produtos, ok? Então, errado. E cada produto possui um preço e uma descrição. O produto, ele possui aqui diversos atributos, ó, preço, tá? Descrição e código. Aqui eu já tenho uma chave primária. E o tipo de produto, ele possui quais atributos? Código e descrição. Então, está errada essa assertiva, tá? Relacionamentos. Então, recapitulando aí o conceito de relacionamentos. São relações entre duas ou mais entidades. Quando uma entidade se relaciona com si própria, aqui nós temos um relacionamento que é chamado de relacionamento unário ou autorrelacionamento. O relacionamento ele possui um grau. O que é o grau do relacionamento? É a quantidade de entidades que fazem parte do relacionamento. Então, aqui eu tenho duas entidades fazendo parte aí desse relacionamento. Ele é de grau 2. Então, o mais comum é isso, é termos relacionamentos de grau 2, que são conhecidos como relacionamentos binários. E os relacionamentos representam, então, interações entre duas ou mais entidades. Esses conceitos são muito importantes. Você, ao estudar a disciplina de banco de dados, você precisa ir entendendo gradativamente os conceitos que são apresentados, pois nas aulas seguintes eles são utilizados, né? Então, se você teve um bom aprendizado em uma sequência correta, né, isso permitirá o melhor acompanhamento aí dessa disciplina. Então, é errada essa assertiva. Vamos para a próxima. Em um banco de dados relacional, lembra que eu falei das etapas, né, do projeto de um banco de dados? Então, você tinha lá uma etapa em que era construído o banco de dados relacional. Então, em um banco de dados relacional, os dados são armazenados em tabelas e as tabelas organizadas em colunas. Ok, tá? Vamos ver um pouquinho o que eu representei aqui para vocês. Então, nessa figura, nós temos uma tabela que é conhecida como relação. Essa tabela é chamada de EMP, né? Foi o nome que eu dei a ela. Então, a tabela EMP, ela possui aqui várias colunas. Eu tenho a coluna 1, 2, 3 e 4. Cada coluna dessa tabela representa, ela representa um atributo, né? Um campo. Então, eu tenho o atributo código EMP, nome, código departamento e categoria funcional. Cada linha da minha relação, né, dessa relação EMP, possui o quê? Valores diferentes para os seus atributos, representando diferentes elementos desse conjunto. Para cada linha, nós damos o nome de tupla. Então, aqui nós temos vários conceitos. A tabela é a relação,
ela pode ter vários atributos, né, que são as colunas. O nome do campo é o nome do atributo. Por exemplo, aqui eu tenho um campo, que é a tag funcional, ok? E eu tenho um valor que foi atribuído a esse campo. Então, para essa tupla, em que eu tenho o código EMP é 2, nome Paulo, código departamento D1, a tag funcional vai ser C2. Então, uma tupla, ela é equivalente aqui a um registro, tá? De uma tabela. Então, ela representa um elemento dessa tabela. Então, no modelo relacional, guardem isso, essa parte é muito importante. Nós utilizamos a terminologia relação, atributo, tuplas, ok? Esses elementos aí, eles correspondem no modelo físico a quais termos? Tabelas, colunas, né, campos e registros. A gente tem aí também os registros da tabela. Então, o conceito de tabela é o mais importante quando a gente se refere ao modelo relacional. A cada uma dessas tabelas é atribuído um nome único. Então, eu tenho aqui, ó, eu chamei de EMP nesse contexto. As tabelas vão organizar os dados em linhas e colunas, simplificando o acesso e a manipulação dos dados. Cada relação, né, cada tabela terá um nome, que será único, e um conjunto de atributos. Com relação a esses atributos, eles são chamados o que comumente nós denominamos de campos, tá? Ou colunas dessa relação. Cada linha de uma relação é a tupla. Importantíssimo, né, memorizar aí todos esses conceitos. Vamos para frente. Então, recapitulando aí, em um banco de dados relacional, os dados são armazenados em tabelas e as tabelas são organizadas em colunas. Correto, né? A gente tem que uma relação é uma tabela. Um único registro será chamado de linha ou tupla. Um atributo é a coluna. Domínio, que é um conceito aí importante também, são os tipos de valores que podem aparecer em uma coluna, tá? Simples assim, pessoal. Vamos lá. Eu tenho aí uma aula inteira falando aí sobre esses conceitos no curso que eu criei para vocês. Então, existe uma aula sobre conceitos básicos de banco de dados, uma outra sobre o modelo entidade de relacionamento, uma outra aula sobre o modelo relacional. Depois a gente fala, dentro aí da parte de modelo relacional, sobre o SQL e a parte de normalização que está relacionada. E aí nós, né, temos outras aulas aí dos demais conteúdos. Vamos falar um pouquinho sobre o Data Warehouse, que é um outro conceito também, bem cobrado pela banca. Os dados armazenados em um Data Warehouse devem estar integrados, temporalmente identificados, orientados ao assunto e devem ser protegidos de modo a se evitar o acesso do usuário. Bom, estava indo bem, né? Até que a banca colocou um erro aí que provavelmente não foi percebido aí por todos os alunos, os concurseiros aí nessa prova. Então, vamos lá. O que é um Data Warehouse? Ele é um armazém de dados. É uma grande base de dados que permite integrar de forma confiável, concisa, informações de interesse da empresa que encontram-se espalhados em diversos locais, em diversas fontes, internas ou externas, permitindo que uma posterior utilização de todos esses elementos no apoio à decisão. Então, o Data Warehouse ele deve ser flexível para atender às exigências de mudança rapidamente. Ele deve ser orientado a assunto. Então, o Data Warehouse ele deve ser organizado conforme diferentes visões de negócio. Então, ele pode armazenar informações específicas sobre temas importantes para o negócio da empresa, como vendas, compras, né, recursos humanos e assim por diante. Ele deve ser integrado a partir de fontes de dados heterogêneas. Então, você
como você vai extrair dados de diversos locais, como de sistemas de gestão integradas, de sistemas de CRM que permitem o gerenciamento do relacionamento com o cliente, de planilhas, e esses dados, eles, né, que foram extraídos, eles podem estar em arquivos de diversos formatos, como XLS, TXT. Daí precisa haver uma consistência de nomes, uma consistência das unidades, uma consistência das variáveis que serão armazenadas no Data Warehouse, no sentido de que os dados eles tenham um estado uniforme. Então, por exemplo, se em uma planilha eu tenho sexo sendo considerado como M ou F e em outra como H ou M, eu preciso uniformizar isso, né? Ter uma consistência desses identificadores para que você não tenha problemas aí na hora de realizar as pesquisas nesse grande aí armazém de dados. Os dados considerados no Data Warehouse, eles são não voláteis, eles são carregados em massa. Então, o que a gente pode dizer? Os dados são sempre inseridos, nunca excluídos. Então, a exclusão pode até acontecer apenas para poder corrigir algum dado que foi inserido com erro, tá? Então, diferentemente de um banco de dados operacional, o Data Warehouse, ele, né, de uma maneira geral, apenas recebe informações. No ambiente operacional, os dados eles são atualizados registro a registro, em múltiplas transações, o que não ocorre aqui no DW, né, no Data Warehouse. E aí você pode dizer também que ele é variante no tempo. Então, aqui nós temos posições históricas das atividades no tempo. Então, um Data Warehouse ele pode se referir a algum momento específico, significando que ele não é atualizável, né? Aqui você tem a manutenção de um histórico de dados em relação a um período de tempo maior do que nos sistemas comuns. Você vai alimentando esse grande armazém de dados, né, com os fatos e acontecimentos, né, com o que ocorreu aí nas diversas transações que foram registradas pelos sistemas transacionais. Os dados existem em vários níveis de granularidade. Então, a granularidade refere-se ao nível de resumo, ou também conhecido como nível de sumarização dos elementos e de detalhes que são disponíveis nos dados. Então, esse aspecto ele é de grande importância aí na parte de Data Warehouse. Então, o erro dessa questão está em dizer que o acesso do usuário deve ser evitado, né? Na verdade, você vai dar acesso aos usuários devidamente autorizados, né? De forma que ele possa extrair informações que serão úteis na tomada de decisões no negócio. Então, com relação à granularidade, granularidade e sumarização são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior a sumarização, maior vai ser a granularidade. Quanto menor a sumarização, menor vai ser a granularidade. Já granularidade e detalhamento são inversamente proporcionais. Então, quanto mais detalhe eu tenho, menor vai ser a granularidade. Quanto menos detalhe, maior vai ser a granularidade. Ok? Também, então, trata-se de um conceito bem importante aí para a prova de vocês. O Data Warehouse, na questão seguinte, diz o seguinte: o Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados que, por sua vez, permitem a realização de uma melhor análise de eventos futuros. Bom, aonde está o erro aí dessa questão? Então, vamos lá. Em uma melhor análise de eventos passados, tá? Então, você tem vários eventos que foram registrados e aí você pode analisar todo aquele grande volume de dados, né? Aquele armazém de dados para fazer aí permitir a análise desses eventos passados
para que possa fazer a previsão de eventos futuros, tá? Oferecendo suporte, né, às tomadas de decisões dentro da organização. Então, vamos lá, recapitulando. O Data Warehouse possibilita analisar grandes volumes de dados que foram coletados de diversos sistemas, por exemplo, dos sistemas transacionais. São as séries históricas que possibilitam a melhor análise dos eventos passados e a previsão de eventos futuros. Então, você vai ver o que ocorreu para tentar fazer a previsão de eventos futuros que poderão acontecer. Então, é errada essa assertiva. E o que é, então, o data mining, ou a mineração de dados? Antes de falar do data mining, eu queria só diferenciar o data warehouse do data mart. Então, esse conjunto de armazém de dados particulares, um conjunto de data marts, pode ser considerado como data warehouse. E o data mart são os armazéns de dados com informações de interesse particular para um setor específico da empresa. Então, eu posso ter um data mart para o setor de finanças, um data mart para o setor de faturamento, para o setor de recursos humanos. O data mart ele é um subconjunto lógico do data warehouse. Normalmente, ele pode até ser considerado como um data warehouse setorial. Isso também já foi bastante cobrado em prova. E o data mine, ou mineração de dados? É a exploração e análise de dados por meios automáticos ou semi-automáticos, com o objetivo de descobrir regras ou padrões interessantes. Então, eu vou analisar aquele grande armazém de dados, tentando descobrir regras ou padrões de valia. Então, eu vou garimpar informações aí relevantes das bases de dados. Eu posso considerar também o data mining como um processo de análise de conjuntos de dados que tem por objetivo descobrir padrões interessantes que possam representar informações úteis que serão utilizadas na tomada de decisões. Então, temos aqui os conceitos, né, reportados por diversos autores da área. Data mining permite a extração não trivial de conhecimento previamente desconhecido e potencialmente útil de um banco de dados. É um processo não trivial de extração de informações previamente desconhecidas. Olha só, tá parecendo que são frases sinônimas, né, umas das outras aí. E potencialmente úteis a partir de dados armazenados em banco de dados. Um outro item aí. Então, o uso do data mining envolve o emprego de processos, ferramentas, técnicas e métodos oriundos da matemática, da estatística, da computação e até mesmo da inteligência artificial. Então, um exemplo clássico aí de data mining. Diversos estabelecimentos começaram a observar que, quando o papai ia ao supermercado comprar fraldas, né, a pedido da mamãe para os filhos, eles também levavam cervejas. Então, por que não colocar as fraldas próximas das cervejas? E assim foi feito, né? É isso que a gente verifica aí nos supermercados. E por fim, pessoal, temos aí o processo de ETL. Então, as ferramentas de ETL que permitem extração, transformação em carga, elas têm como função extrair dados de diversos sistemas, transformar esses dados de acordo com determinadas regras de negócio e, em seguida, propiciar a carga dos dados em um data mart ou em um data warehouse. E a partir daí você pode, né, extrair esse conhecimento, né, previamente desconhecido e útil de um banco de dados a partir, então, do data mining. É isso, pessoal. Na aula de hoje eu pretendia passar esses conceitos principais, né, que serão de grande valia para vocês na hora da prova. Então, eu espero que vocês não limitem os seus sonhos. Tenham força de vontade, garra, encarem a disciplina de tecnologia da informação e todas as demais disciplinas que serão de grande valia para a sua aprovação.
Saber o que te limita a lutar pelos seus sonhos é fundamental, então, para dar o primeiro passo. Acredite na sua capacidade, vá em frente e encare os medos que te impedem de começar e supere os desafios. É o que eu desejo aí para vocês nessa nossa aula de hoje. Se alguém quiser aí mandar alguma sugestão, né, de novos tópicos para eu abordar nos demais seminários, eu fico aí à disposição. Mandem um feedback para mim e, né, foco, força e fé. Avante aí, guerreiros, e desejo-lhes muito sucesso, então, na prova que se aproxima. Um grande abraço, até lá!